Aguce bem os ouvidos. Observe ao seu redor. É preciso multiplicar as vozes para acabar de vez com o silêncio. Eu sou Heloísa Perissé. Eu sou Zizi Posse. Tenho depressão, diagnosticada desde 2001. Eu não tenho nenhum receio de dizer que eu enfrento a grande luta contra a depressão. Eu comecei a ficar muito triste, com uma desesperança horrorosa, entendeu? Um quadro, assim, de tristeza, assim, reinante. E eu não sabia o que era. Eu vivo do humor, de fazer rir. Mas doença não escolhe profissão, né? Eu era mais uma de uma rede de pessoas que tinham depressão. Eu tenho depressão. Eu tomei remédio durante 25 anos. Eu fiz terapia. Eu continuo com o auxílio dos remédios e, sobretudo, uma consciência muito iluminada para perceber aquilo que na minha vida ainda é um gatilho para aquilo que me adoece. Mas nem o antidepressivo mais potente resolveria a angústia que atormenta Ana Célia desde os 16 anos. Machuca, a doença machuca a gente. Sem forças para sair da cama, Ana Célia passou por vários psiquiatras e, para o desespero da mãe, teve que ser internada. Dói saber que a pessoa que você mais ama está doente, está sofrendo e você não tem mais o que fazer, assim. Não depende de você tirar aquela dor. Com essa médica que eu tô agora, as coisas foram melhorando bastante. Por trás da depressão que só piorava, havia um transtorno muito mais frequente do que se imagina. Metade dos casos diagnosticados inicialmente com depressão são, na verdade, de bipolaridade. Esse termo é usado de forma corriqueira para falar de gente que muda de humor de uma hora para outra. E fulano é bipolar. No transtorno bipolar existem sim essas alterações de humor, mas elas são muito mais intensas e em alguns casos mais duradouras também. Esse é apenas um dos lados dessa doença que, sem tratamento adequado, pode ter consequências graves. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava assim, nossa, minha vida parece uma montanha-russa. De ter fases assim que eu não queria tomar banho, que eu não queria me cuidar, que eu não queria comer, que eu só queria dormir. E aí, em compensação, algumas épocas eu queria estudar, sair, namorar, viajar. Quem sou eu, na verdade, né? Eu gosto de sair, de viajar, de trabalhar, ou eu não gosto? O transtorno bipolar é uma oscilação do humor que não está de acordo com o que está acontecendo na vida. Essas pessoas passam por fases depressivas e por fases eufóricas, com aceleração de pensamento, impulsividade, irritabilidade, de maneira muito desproporcional ao que está acontecendo na vida dessa pessoa. Tenho problemas de relacionamento com as pessoas com as quais eu convivo. Por uma explosão, eu solto um palavrão, ou bato na mesa, ou não consigo manter o controle, né? Foram muitos rompantes desmedidos até que o Pablo simplesmente não conseguiu mais ir ao trabalho. Por causa dessas situações, essas reações de depressão, de choro, de não poder encarar uma turma. Professor universitário em João Pessoa, Pablo passou 13 anos se tratando com antidepressivos até receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Parece meio contraditório, né? Mas é que se sabe que os antidepressivos eles podem ter um efeito mais deletério para o paciente, piorando a depressão, aumentando o risco para entrar em euforia ou mesmo tornando essa depressão mais resistente a tratamentos convencionais. Foi exatamente assim com a Ana Célia. O antidepressivo fez muito mal. E a gente foi vendo que não era nada daquilo. O buraco estava muito mais embaixo. Não é difícil entender por que tantos pacientes com bipolaridade demoram a receber o diagnóstico correto.
A maior parte dos pacientes com transtorno bipolar iniciam a sua doença com depressão. Eu fiquei uma semana sem tomar banho, uma semana comendo só uma barra de chocolate, sem sair do quarto, sem fazer nada. Cabe a um psiquiatra investigar em profundidade o histórico do paciente para descobrir se, ao longo da vida, ele teve o outro lado do transtorno bipolar. Episódios que a medicina classifica como euforia. Para fazer o diagnóstico, o médico tem que ter tempo de perguntar como é que a pessoa é desde criança. E a família tem que ajudar a dar informação, porque a própria pessoa não lembra. Frequentemente, o paciente não consegue perceber que ele está assim, funcionando num nível acima do normal, do seu habitual. Até porque muitas vezes ele saiu de uma fase de depressão, ele argumenta assim, não, eu estou ótimo, eu estou compensando o tempo perdido. Você fica alegre, fala piadas, faz brincadeiras e tal. Todo mundo acha que você está bem, né? Não é alegria exagerada. Alegria aumentada até pode acontecer, mas ela dura minutos. Daí vem de novo a irritabilidade, a pressa, a impaciência, dirigir irritado. Em casos mais graves da bipolaridade, a euforia leva a uma excitação exagerada nas áreas do cérebro relacionadas às recompensas. E aí é comum surgirem comportamentos compulsivos por álcool, comida, sexo, gastos ou drogas. Não tô bem, preciso comprar para me sentir bem. Então, comprar coisas assim que nunca usei, roupas que nem servem direito. Juliana já era casada quando descobriu a bipolaridade. Durante algum tempo, conseguiu ser atendida pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, mas acabou perdendo a vaga depois da terceira gravidez. No HC eles eram muito bacanas, eles falaram assim, a gente quer que você se trate, mas a gente quer também tratar a sua família. Porque a sua família é importante saber o que você tem. Eu fui descobrindo e fui aprendendo. Eu sinto que são momentos de altos e baixos e o maior desafio para mim é justamente saber lidar nos momentos de crises. O tratamento adequado envolve estabilizadores de humor associados ou não a antidepressivos, terapia regular e muita disciplina dos hábitos do dia a dia. As pessoas precisam se pôr para dormir à noite e levantar de manhã sempre no mesmo horário. Precisam tomar café da manhã. Existe uma associação clara entre transtorno bipolar e suicídio. As estatísticas são muito preocupantes. Se não receberem tratamento, até 50% das pessoas com transtorno bipolar um dia tentarão cometer suicídio. Entre essas que tentam, cerca de 15% acabam conseguindo. Pablo e Ana Celi chegaram a cometer atos extremos. Felizmente foram salvos a tempo. Ainda bem que eu tenho força para estar aqui. Eu percebi que não precisava morrer para as coisas voltarem a ser do jeito que era antes. O assunto é tabu, mas é preciso saber que o suicídio quase sempre está ligado a um transtorno mental que pode e precisa ser tratado. Se você ouvir de alguém que está com pensamentos de morte, não despreze essa informação. Leve a sério. E o que essa pessoa que está perto vai fazer? Ela vai pegar a pessoa que ela ama e vai levar numa emergência médica. Precisa ser avaliado se o risco suicida é grave e que pode melhorar esse risco suicida grave fazendo o tratamento correto da doença de base. E se ela não aceitar ser encaminhada para emergência, você vai chamar o SAMU 192. É assim que se resolve uma emergência médica quando a gente não tem capacidade de resolver sozinho. O suicídio é a segunda principal causa de morte nos jovens de 15 a 29 anos. Por isso, a vigilância deve começar já dentro das escolas e continuar nas universidades. E dentre os sintomas estão a automutilação, comportamento autolesivo, as tentativas e ideação suicida.
Numa pesquisa feita com 1.279 alunos de 6 escolas públicas de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, a socióloga Deise Miranda encontrou dados preocupantes. Do total de participantes, nós encontramos 288 declarações de jovens e adolescentes com sofrimento emocional, como, por exemplo, depressão e ansiedade. A gente tinha 36 alunos que já tinham tentado o suicídio. A gente tinha 25 alunos que se mutilavam. Os números foram ponto de partida para um projeto piloto inspirador com incentivo da Prefeitura. Um treinamento para professores e funcionários identificarem na escola os adolescentes que possam estar em risco. Eu já tenho alunos que me enxergam como ponto de apoio. Eu tenho alunos que vêm até mim para poder pedir socorro por um problema que está passando em casa. Quantos pedidos de ajuda velados são menosprezados nas redes sociais? Na Inglaterra, uma menina de 14 anos postava regularmente seu sofrimento. O fim trágico de Molly Russell serviu de alerta e agora ambientes virtuais também são monitorados. Em São Paulo, por exemplo, uma agência de publicidade desenvolveu o que chama de algoritmo da vida. É uma ferramenta que a gente desenvolveu para detectar em posts e mídias sociais a propensão ao suicídio. Desde janeiro, quando o sistema foi ativado, 34 milhões de mensagens foram analisadas. 500 mil tinham potencial depressivo e 1.320 eram muito preocupantes a ponto de serem encaminhadas a voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV. CVV Posto Centro, bom dia. A base do CVV é sigilo e anonimato. Quem liga não precisa se identificar, ele atende nacionalmente pelo número 188. O atendimento pelo chat, ele facilitou muito a procura do jovem, até porque ele tem a facilidade de, teclando, entrar em contato de qualquer lugar, do próprio celular dele, onde ele estiver. Os familiares e amigos também precisam procurar ajuda. Em São Paulo e na Paraíba, tanto a mãe de Ana Célia quanto a mulher de Pablo encontraram grupos de apoio mútuo para aprender a lidar com o transtorno bipolar. Com as atividades nos grupos de apoio de família e a escuta de outros depoimentos, a pessoa começa a entender e a se esclarecer. O cuidador precisa de cuidados, porque senão você não consegue. Só Renata sabe a importância de um mergulho desses. Ver a filha ao ar livre, rindo de novo. Após 3 anos, a gente começa a ver aquela luzinha no fundo do túnel. Eu gostaria de trabalhar, estudar, voltar a passear com os meus amigos, ter um relacionamento com alguém. Os períodos entre uma crise e outra vão aumentando. E aí, muitas vezes, é a primeira vez, depois de muitos anos, que a pessoa volta a saber quem ela é. Juliana acaba de abrir um espaço de massagem terapêutica. A Juliana agora está muito mais estável, o que eu sinto é que ela está se encontrando cada vez mais. Em casa, disciplina e rotina garantem o sucesso do tratamento e dão segurança para as crianças. Ainda sobra tempo para passear e namorar. Finalmente a gente está conseguindo aproveitar o melhor da vida com 3 crianças lindas. Não desistam, insistam, acreditem no amor, acreditem na recuperação, que tudo vai dar certo. Se você também identifica em você uma tristeza que às vezes vai muito além daquilo que você pode suportar, peça ajuda. Você não está sozinho, de verdade. Ligue 188, que ali você terá uma oportunidade de encontrar alguém que possa lhe ajudar a acender uma luz no fim deste túnel. Isso vai passar. Mas vai ficar. Quantos alertas importantes nessa série, quantos depoimentos corajosos. Um deles da atriz Heloísa Périssé, que pouco depois da gravação descobriu um câncer raro nas glândulas salivares. Ela contou para o Dr. Drauzio Varela que passou por cirurgia para retirar o tumor. Agora vai fazer sessões de radioterapia e quimioterapia. A Heloísa está forte, muito confiante na recuperação e já pensando no retorno ao trabalho. E a gente torce por você, Heloísa.